comitiva em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite. Dê um sorriso para essa pessoa linda que está do seu lado. Fala para ele ou para ela assim, ó, você está bonito hoje. Agora fala assim, olha, fica assim todo dia. Que benção, né? Glória a Deus. Primeiro eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui na Igreja Batista Central, né? Não é isso, pastor? Igreja Batista Central de Sete Lagoas. Agradecer ao pastor João Santos que me convidou, os irmãos que estão aqui. Eu estive aqui há muitos anos atrás, não aqui, mas na sede, há muitos anos atrás, quando eu ainda era atleta do América, se não me engano. Tem muito tempo mesmo. Aliás, muito tempo não, né? Mais ou menos. Tem um bom tempo, né, pastor? Eu era garoto na época, né? E eu estive aqui testemunhando, né? Há muito tempo atrás, com o João Leite, aquela turma toda que eles trouxeram aqui para a gente testemunhar. E aprove ao Senhor permitir que o pastor encontrasse meu contato. E hoje já pastor, né? Eu fui consagrado pastor em 2002, então já fazem 21 anos que eu fui consagrado pastor. Rodei muito por esse Brasil, porque eu sou um ex-atleta de futebol, né? Eu até convidei o João Carlos, né, que é conterrâneo de vocês aqui, mas infelizmente, pastor, parece que a filha dele teve algum problema, teve que ir lá para Divinópolis, né? Então, infelizmente, a gente não pôde se encontrar. Nós jogamos juntos no Cruzeiro. Tem cruzeirense aqui, não? E atleticano? Jesus perdoa, irmão, o pecado, viu, irmão? Jesus. Americano tem, não? Uma alma vale mais que o mundo inteiro, irmão. Amém? Amém. Então, brincadeiras à parte, é claro, né? Eu tive uma trajetória muito bonita no futebol. Eu não vim falar de mim e nem do futebol, mas nós cantamos aqui agora que Deus tem poder para operar milagres, né? Amém. Você sabia que aquilo que a sua alma imagina, assim você é? Diz bem em Provérbios assim, ó, assim como imagina em sua alma, assim você é. Por muitos anos da minha vida, desde criança, eu sonhei em ser atleta profissional de futebol. E eu comecei a carreira num clube menor em Belo Horizonte, chamado Santa Teresa, um time que talvez quase ninguém que conhece, é um time de base apenas. E do Santa Teresa eu fui jogar no Guarani de Divinópolis, do Guarani eu fui para o América, fiquei 4 anos no América. Depois de 92 eu fui jogar no tricolor mais querido do Brasil, que é o São Paulo Futebol Clube. Tive a oportunidade de jogar lá por 4 anos. E ali tudo aconteceu na minha carreira, pastor. Quando fala de milagre, eu posso falar muito bem disso. Porque eu sempre vivi milagre na minha carreira. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava chegar onde eu cheguei através do futebol. Ganhar títulos que eu ganhei, coisa que nem nos melhores sonhos. Por exemplo, eu sou bicampeão mundial interclubes. Nós jogamos 2 vezes na cidade de Tóquio. Conhece Tóquio? Não, eu conheço. 2 vezes eu fui lá e ganhei as 2 vezes mundial de clubes. Fui 3 vezes campeão da Libertadores da América. 1 vez campeão da Recopa, 2 vezes campeão da Recopa, 1 da Supercopa, 1 da Comembol, campeão mineiro, campeão carioca, campeão da Taça Guanabara, Taça Rio, campeão paulista, sou campeão dos campeões, campeão do torneio Teresa Herrera, Ramon de Carranza, cidade de Santiago de Compostela, cidade de Guadalajara do México, cidade de Barcelona, cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, e sou campeão do interior com o Mamoré de Patos de Minas, né? E muito mais do que isso, no dia 1º de março de 1993, às 21h45, na rua Afonso Pena, no bairro Bom Retiro, chovia, era segunda-feira, na Assembleia de Deus, eu ganhei o maior título da minha carreira, que foi entregar minha vida para Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E eu estou aqui, né, como o pastor falou, gostei da palavra comitiva, pastor. Com a minha comitiva, né? Os meus intercessores, na medida que eu for falando, vocês vão ficando de pé para todo mundo ver como vocês são bonitos. Vou começar aqui pela minha filha Rafaela. Fica de pé, Rafinha. Essa é a nossa filhinha caçula. Linda, né, gente? Parece com a mãe, né? Graças a Deus. Temos a nossa filha Rebeca. Nossa filha Rebeca já é casada. Vê se eu tenho cara de ser pai de uma mulher casada, gente. Brincadeira. Mas a Rebeca, o marido dela também, pastor, jogador de futebol. Está lá no Paraná. Aqui se faz, aqui se paga, né? Então, é o Taigo, queridaço, um homem de Deus, um abençoado também. Estamos aqui com a minha esposa, a pastora Raquel. Que Deus me dê esse presente lá em São Paulo.
né, quando eu morava em São Paulo, aí Deus levou a bênção dentro da igreja. Você quer ser abençoado, irmão? Espera dentro da igreja, viu? Não vai buscar lá fora não, porque lá fora é só Dalília, mas dentro da igreja, irmão, só vitória. Então Deus levou a pastora Raquel lá na igreja para mim. Amém? Que bênção. Temos aqui a nossa irmã Cíntia, fica de pé, Cíntia. Cíntia é uma queridaça, uma amiga nossa, membro da nossa missão. Ela, junto com seu esposo Wellington, que carinhosamente o chamamos de Du, é um casal abençoado que está lá liderando, pastor, o nosso culto da família toda quinta-feira. Amém? Então, louvo a Deus por isso. E agradeço a Deus pelo pastor Jorge Linhares, que confiou em nós ali a direção da missão no bairro Castelo, né? Na região da Pampulha. O dia que você estiver por lá, já sabe onde você vai congregar. Congregue conosco ali o dia que você for a Belo Horizonte. Será um prazer recebê-los lá, em nome de Jesus. E receba então um abraço do pastor Jorge Linhares, porque ele fala assim: onde você for ministrar, leva o meu abraço. Então, sintam-se abraçados pelo pastor Jorge Linhares. Amém? Não vou querer alongar muito aqui, porque não há necessidade. É uma noite de festa, 25 anos do, como a irmã disse, grupo de louvor, né? Ebenezer. Né? Grupo de louvor Ebenezer. Parabéns aí pelos 25 anos. E o pastor já profetizou, daqui a 25 anos, se Deus quiser, o pastor Nós estará aqui novamente. Com 82 anos, mas estará. Glória a Deus, né? Porque eu já estou com 57 anos, não parece, né, gente? Mas já estou com 57 anos até o mês de agosto, onde eu completo 58 anos de idade. E quando eu tiver com 82, pastor, eu vou estar assim, tá? Abra sua Bíblia aí, então, no livro de 1 Samuel. Eu vou usar o mesmo texto que foi colocado no cartaz para mim. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Se o irmão puder dar só um pouquinho de grave para mim. Minha voz ela é um pouquinho aguda, né? Glória a Deus. Vai ficar melhor, tá bom. Obrigado. 1 Samuel, capítulo 7, eu vou ser bem rápido, não vou. Deus já falou tanta coisa aqui, através dos louvores, né, das orações. Eu vou ler apenas o versículo 12, que diz assim: tomou então Samuel uma pedra e a pôs em Mispa, entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Pai, a tua palavra, Espírito Santo, fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Aliás, continue falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Hoje de manhã eu já ministrei lá na nossa missão, lá no bairro Castelo, e Deus assim falou conosco de uma forma muito especial. Quando nós olhamos para o livro de Samuel, nós podemos dizer que Samuel é um milagre. Por quê? Porque a Bíblia diz que Eucana tinha uma mulher cujo nome era Ana. Ana, ela era estéril. Mas Eucana tinha uma outra pessoa chamada Penina. E Penina não era estéril, pelo contrário, ela era bem fértil. E diz a Bíblia que Penina insultava Ana o tempo todo. Imagina uma mulher conviver com uma rival dentro de casa e a mesmo a insultando, dizendo: vou tentar fazer aqui, pastor, eu vou sair daqui, pode? Eu não consigo ficar assim, eu gosto de ficar movimentando. Então imagina uma mulher olhando para outra dentro de casa e dizendo assim: eu posso ter filho, você não pode. Meu Deus do céu, hein? No mínimo, a Ana deveria ficar com muita raiva, porque ela estava sendo criticada, porque ela dividia o mesmo teto com uma rival, e aquela rival ela era fértil, e a Ana não era. E nós sabemos muito bem aqui, a escola bíblica aqui, eu sei que é uma maravilha, né? E todo mundo entende que naquela época as mulheres eram valorizadas, principalmente aquelas que eram férteis e pudessem dar muitos filhos para os seus maridos, sim ou não? Porque muitos filhos dentro da casa naquela época era sinônimo de prosperidade, né? Era sinônimo de bênção, não é assim ou não é? Então a Ana não podia gerar filhos, e a Penina insultava a Ana. O que a Ana fez? Opa, nós vamos lá para a casa de Deus? Vamos. Então na casa de Deus eu vou orar. Ana, então, ela entra na casa do Senhor, ela vai e ora a Deus. Ela fala para Deus assim: Senhor, se tu me deres um filho varão, presta atenção o que Ana falou, se tu me deres um filho, presta atenção. Ana não falou assim: Senhor, eu quero apenas engravidar para eu ser mãe. Ela foi específica no seu pedido para Deus: eu quero um filho varão.
Pastor, o que isso tem a ver comigo? Quando você pedir para Deus alguma coisa, seja específica. Não que Deus não saiba. Não que Deus não saiba. Mas saiba daquilo que você está pedindo. Pede para Deus o que você quer. Por exemplo, você quer uma Ferrari. Você está falando, não, eu quero um Fusquinha. Mentira, seu coração quer uma Ferrari. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não vamos ser hipócritas diante de Deus. Ah, Senhor, uma casinha tá bom. Mentira, você quer uma mansão. Pede uma mansão logo. Eu sou assim. Quando eu peço para Deus alguma coisa, pastor, eu peço coisa grande. Sabe por quê? Porque o Deus que eu e você servimos, Ele tem poder para nos dar coisas grandes na nossa vida. Aleluia. A Bíblia diz assim, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então Ana falou, Senhor, eu quero um filho varão, porque se o Senhor me der um filho varão, eu o devolverei para ti. Outra coisa que eu entendo aqui nessa palavra, é que quando a gente pede algo para Deus, é para o nome dEle ser glorificado. Então se você pedir para Deus um carro, que esse carro seja para glorificar o Senhor. Se você pedir para Deus um marido, que não seja para provar para suas amigas que você é casado e ela não. Seja para a glória de Deus, porque a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu louvo para a glória de Deus, eu prego para a glória de Deus, a minha empresa é para a glória de Deus, o meu filho nasceu para a glória de Deus, a minha empresa ela foi fundada para a glória de Deus, a minha beleza é usada para a glória de Deus, o meu corpo é templo do Espírito Santo, ele é usado para a glória de Deus. Faça para que tudo seja o nome do Senhor glorificado. Então Ana disse, se tu me deres um filho, eu o devolverei. Pastor, o que tem a ver com a Ebenezer? Nós vamos chegar lá, só estou no capítulo 1 ainda. Deus então ouve a voz de Ana. Deus então atende. Não vou entrar nem na questão do julgamento de Eli com ela. Não está embriagada, não. Não é sobre isso que eu quero falar. Eu estou falando sobre os milagres. Amém? Sobre os milagres. Deus então concede a Ana o que ela pediu. Ela tem o seu filho. E o que ela fez? Levou até o sacerdote, sim ou não? O sacerdote então Eli começa a tomar conta daquele garoto. E aí de repente aquele menino à noite ele ouve uma voz dizendo Samuel, eu vou fazer igual Deus fez. Samuel, Samuel. Será que a voz de Deus é assim? Deve ser, né? Voz de muitas águas, né? Samuel, Samuel. Troca o nome Samuel e coloca o seu hoje. É Deus falando com você e comigo nessa noite. Aí ele corre até Eli e fala assim, o Senhor me chamou? Eli falou assim, não, volta para dormir. E por assim ele fez 3 vezes. Na terceira vez, quando ele vai até Eli, ele fala, o Senhor me chamou, eis-me aqui. Eli entendeu que Deus o estava chamando. Aí ele falou assim, quando você ouvir novamente a voz, você vai dizer, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Deus então levanta Samuel, quando ele o chama, como profeta de Deus. E aí quando nós chegamos aqui no capítulo 3, eu quero ler isso aqui rapidinho com os irmãos, eu vou vir aqui e vou voltar lá, tá bom? Para a gente ficar aqui, é uma benção. Capítulo 3, Deus fala com Samuel. No capítulo 4, presta atenção, diz a palavra de Deus, veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, olha aí, a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e travada a peleja, Israel foi derrotado. Presta atenção que eu vou falar aqui. O povo de Deus não estava acostumado com derrota, porque Deus sempre guerreava as guerras do povo dele, sim ou não? Deus sempre se levantava para lutar em favor do seu povo, mas nessa questão aqui, o povo foi derrotado. Eu te pergunto, se a Bíblia diz que em todas as coisas eu sou mais do que vencedor, por que em alguns momentos da minha vida eu sou derrotado? Opa, nós vamos entender por quê. Porque o povo de Deus deixou, ou eles deixaram de servir ao Senhor. Eles se envolveram com deuses pagãos. E o crente não pode se envolver com coisas deste mundo. A Bíblia é muito clara. No livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: não vos conformeis com este
mundo. O que é conformar com o mundo? Não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O grande problema de muitas pessoas que dizem servir a Deus hoje em dia, pastor, é que estão misturando o santo com o profano, e a Bíblia diz que comunhão pode haver entre Cristo e Belial, entre luz e trevas. Então, quando eu deixo de servir ao Senhor, quando eu deixo de fazer aquilo que agrada o coração de Deus, eu estou simplesmente atraindo para a minha vida maldições, porque a Bíblia diz que nós devemos amar, não devemos amar o mundo, nem o que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque a amizade com o mundo é inimizade para com Deus. Amém, igreja? Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu estou vendo que vocês com a carinha assustada, está tudo bem já? Pode continuar, não? Amém? Então vamos continuar aqui. Eu vim de um mundo, pastor, durante 26 anos da minha vida, eu servi o inimigo. Eu queria ser jogador de futebol para quê? Primeiro para ganhar dinheiro. Não é ganhar dinheiro, ganhar muito dinheiro, porque ganhar dinheiro qualquer, né? Trabalhou, ganhou, mas eu queria ganhar muito dinheiro, eu queria ser famoso, eu queria ter carro novo, eu queria, quando eu não era crente, eu queria ter um monte de namorada. Esse era o meu pensamento, mas o pensamento de Deus na minha vida era outro. Eu queria uma coisa, mas Deus falou assim: você vai ser pastor, você vai pregar minha palavra, você vai ter um monte de mulher do seu lado, mas sua mulher crente, convertida no sangue de Jesus, e essas mulheres serão suas ovelhas aí, ó. Amém? Então Deus, Ele está vendo lá na frente. Você que entrou aqui nessa noite, pode ter certeza que foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui neste lugar. Porque a partir de hoje, se você deixar Deus entrar no seu coração, sua vida nunca mais será a mesma. E eu lembro quando eu me converti, no ano de 1993, eu já não estava aguentando mais aquela vida promíscua que eu levava em São Paulo. Nunca conheci a noite paulista, essas coisas todas, não gostava disso. Eu era muito focado no meu objetivo como atleta de futebol profissional. Eu queria ganhar títulos, eu queria jogar em grande clube, eu queria ser famoso, eu queria alcançar o ápice da carreira, eu queria dar sempre o meu melhor. E graças a Deus eu consegui isso. Muita coisa eu consegui, porque tudo foi Deus que me deu. Um dia que, se algum dia você estiver no Morumbi, eu vou falar que é bom, porque é bacana demais, Deus, a gente gosta disso, porque Deus é para a glória de Deus, né? O dia que você for no estádio do Morumbi, você vai ver lá na embocadura número 100, embocadura é onde sai do hall, assim, para você entrar na arquibancada, você vai ver o meu nome escrito lá, Ronaldo Luiz, está gravado lá no São Paulo, olha que coisa linda. Mas muito mais do que meu nome está gravado na arquibancada, isso está gravado no livro da vida. Amém? Isso traz alegria para a gente, não traz? É simplesmente você entender que o trabalho que você fez teve valorização. Muito bacana isso aí, é legal, mas vai ficar aqui nesse mundo, não vou levar nada para lá, para o céu. Mas uma coisa, presta atenção que eu vou falar, muitas coisas eu vivi em São Paulo, mas o dia que eu falei assim, eu vou na igreja hoje, eu cheguei para o Miller, né, o Miller, jogador de futebol, ex-jogador, jogamos juntos, eu cheguei nele e falei assim: Miller, você vai na igreja hoje? Ele disse: vou. Eu falei: então eu vou com você na igreja. Ele falou: então vamos. E naquele dia, pastor, eu entreguei minha vida para Jesus. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. A minha vida foi transformada. Eu passei a ler a Bíblia. Eu passei a frequentar a escola bíblica dominical. O pastor Jabes Alencar, que era o nosso pastor, ele nos ensinava a palavra. A gente ia na casa dele. Ele nos instruía acerca da palavra. Eu com aquela sede de conhecer Deus. Então eu comecei a abandonar os deuses que eu servia na minha ignorância. Então Deus foi me transformando. E o que acontecia com esse povo de Deus é que o povo deixou de servir a Deus. Tanto é que Samuel vem e fala para o povo desta maneira. Presta atenção, vamos lá, vamos voltar aqui. A Bíblia fala assim, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Ou seja, eles fazem uma pergunta: por que Deus permitiu que os filisteus nos vencessem? Por que Deus permitiu que os filisteus, eles nos derrotassem? E aí, olha que interessante, irmão, presta atenção aqui. Eu sou muito atento a detalhes, pastor, porque eu aprendi isso, né? A gente, quando estuda seminário, você tem uma matéria no seminário chamada hermenêutica, né? Que diz que é a arte de interpretar. Então vamos lá, vamos ver aqui. Olha que interessante, quando eles fazem uma pergunta para Deus. Olha que eles perguntam aqui, ó: por que o Senhor hoje permitiu com que os filisteus nos ferissem? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor. Ou seja, eu entendo, lendo esse texto, que a arca da aliança não estava com o povo.
Pastor, mas o que isso tem a ver? Presta atenção, o povo de Deus entrou numa batalha sem a presença de Deus, irmão. Não vai para uma guerra espiritual sem se revestir da armadura, sem estar na presença de Deus, sem jejuar, sem orar, sem ler a Bíblia. Por quê? Porque senão o inimigo pode vencer a sua vida. Esse povo não estava com a Arca da Aliança, pastor, porque a Arca da Aliança simbolizava o quê? A presença de Deus no meio do... Tanto é que quando o povo ia guerrear, o que eles levavam? A Arca da Aliança. Mas aqueles esqueceram. É um perigo quando nós esquecemos da presença de Deus nas nossas vidas. É um perigo quando nós, como cristãos, não valorizamos a presença de Deus. É o que aconteceu com Marta. Essa semana não, dia 9, né? Dia 9 agora, pastor, nós vamos ter na missão lá uma conferência de mulheres, cujo tema é Vivendo como Maria no mundo de Marta, não é isso? Vivendo como Maria no mundo de Marta. Olha que interessante. O que Marta fazia quando Jesus estava na casa dela? Ficava lá, lavando casa, arrumando casa, fazendo comida, nem preocupou com a presença de Jesus. Ainda foi reclamar de Jesus, dizendo: Senhor, o senhor não incomoda porque Maria que não está me ajudando? Olha que folgada. Irmão, Jesus está na sua casa, larga tudo, faça como Maria. O que Maria fez? Jesus falou assim: ó, faça como Maria. Maria está nos meus pés aqui, ó, o tempo todo. Você está preocupada com tantas coisas. Às vezes nós nos preocupamos com tantos afazeres no dia a dia, que a gente esquece de buscar aquilo que é mais importante, que é a presença de Deus. E aí o inimigo vem e se apodera das coisas que a gente tem. Por quê? Porque nós não estamos preparados. Nós vamos chegar lá em Ebenezer, beleza, irmão? Está dando para entender daqui? Amém? Está confuso não? Porque alguém falou um dia para mim que eu falo muito rápido, que eu dava entrevista, né? Então eu falo muito rápido. Mas está dando para entender? Então, glória a Deus, vamos lá. Eles então simplesmente pediram para que trouxesse a Arca da Aliança, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Só que quando essa arca é trazida, os filisteus se levantam mais uma vez, tomam a arca e levam para o reino dos filisteus. E o que acontece? Eles pegam essa Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, que era a honra de Israel, era o orgulho de Israel, do povo. Eles colocam essa arca aonde? No templo de Dagon, deus filisteu. E aí eles fizeram uma festa. Por quê? Porque nós trouxemos o Deus de Israel e o colocamos nos pés de Dagon. Sabe o que diz a Bíblia, pastor? Presta atenção, irmão. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz assim: de Deus não se zomba, ou Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Eu tive um treinador na base, pastor, que ele se chama Fernando, é vivo até hoje, graças a Deus. Ele disse para mim uma coisa assim: olha, o homem não é obrigado a plantar, porque plantar é opção, mas a colheita é inevitável. Uma vez que plantou, vai colher. Tem um camarada do Brasil aí que está plantando coisa errada. Tem ou não tem? Tem um cara que está plantando coisa errada. Você acha que vai colher o quê? Só que eu não vou sofrer retaliação nenhuma, porque Deus conhece meu coração e sabe que eu oro por Israel. E a igreja ama Israel. Então nós estamos isentos de qualquer problema. Aqui eu posso falar, não posso falar. Porque eu falo é bíblico, irmão. Sabe o que diz a Bíblia? Quando Deus olha para Abraão e fala assim: Abraão, eu vou abençoar quem te abençoar, e vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Deus não está falando literalmente só para ele, não. Deus falou assim: a sua descendência será abençoada na terra, porque Deus falou assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então eu vou abençoar quem te abençoar. E descendente de Abraão são os judeus. Então quem abençoa aquela terra é abençoado. Mas quem amaldiçoa, presta atenção, não demora muito a queda. Grava o que eu estou te falando. Quem está entendendo, não, glória, irmão? Ainda que você não queira. Sabe por quê? Porque plantou, vai colher. Não tem jeito. Vamos voltar aqui para a palavra de Deus, que é melhor. O povo aqui é inteligente, hein, pastor? A gente fala por código, o povo já pesca logo. Mas glória a Deus. Então, a arca no templo de Dagon, eu vou correr aqui, pastor, porque eu estou olhando o horário ali, tá? Estou olhando o horário ali. Então veja bem, a arca no templo de Dagon, o que acontece no dia seguinte? Os filisteus vão até o templo, e o que eles viram lá? Aquela estátua de pedra,
curvada, prostrada diante da arca da aliança, porque a Bíblia diz: todo joelho se dobrará. Não tem ninguém que vai ficar ereto diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque todo joelho, presta atenção, Saddam Hussein vai se curvar diante do Senhor. Ei, olha para mim aqui, olha aqui, Putin vai curvar diante do Senhor, esse presidente do Brasil vai curvar diante do Senhor, Alexandre de Moraes vai se curvar diante do Senhor, vai ter, todas essas pessoas se curvarão, até aquela que falou que não vai deixar o apocalipse acontecer. Tem gente que não, parece que não mede palavras, tem gente que parece que não, eu não vou deixar acontecer. Só para ela ter falado isso, o carrinho dela pegou fogo. Irmão, de Deus não se zomba. As pessoas não acreditam que isso é espiritual, porque a estratégia do diabo é fazer com que as pessoas não acreditem, é desmerecer o que Deus fala, irmão. Mas tudo que está acontecendo hoje, tudo, absolutamente tudo, o deserto do Negev, lá em Israel, está cheio de flor lá, meu irmão. Alguém já foi em Israel aqui? Alguém já foi? Pastora Raquel, alguém foi? Eu tive o privilégio de ir 3 vezes em Israel, 3 vezes. Eu sei o que é deserto, porque eu passei pelo deserto, de carro, né, claro, mas passei. Então não tinha nada, não era assim, pastora? Tudo sequidão total, não nasce nada. O deserto, quem viu isso aí? Quem viu na internet isso aí? O deserto florido. Outra coisa, muita água nascendo no deserto, porque há uma profecia em Isaías que fala sobre isso. Amém, irmão? Amém? A terra seca se transformará em manancial, sinal da volta de Jesus. A palavra de Deus fala que como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Opa, o que acontecia no tempo de Noé? Os homens compravam, vendiam, casavam, davam-se em casamento, ia para o Mineirão, ia para a Arena MRV, vinha aqui para a Arena Jacaré. Lembra do 6-1 do Galo? Tomou aqui na Arena Jacaré, 6-1, pastor? Nossa Deus, já foi, né? Presta atenção, as pessoas estão vivendo normalmente. Diz a Bíblia, até o dia que Noé entrou na arca, não perceberam e viram de novo. Assim estão vendo as pessoas. Quantas pessoas foram para o carnaval esse ano? Nós estamos morando em BH, repreendendo, porque estão dizendo que BH vai ter o melhor carnaval do Brasil. Nós não aceitamos esse título. O que nós vamos aceitar em Belo Horizonte é que Belo Horizonte é a cidade mais crente do Brasil, em nome de Jesus, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, querido, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. 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 Ninguém pode zombar de Deus. Não brinca com Deus. Não brinca, uma hora está crente, outra hora não está. Hoje eu vou na igreja, hoje eu não vou. Meu irmão, só não pode na igreja se estiver no hospital. Pastor, mas Dindinha chegou lá em casa, arrasta a Dindinha para a igreja. Tem uma Dindinha que parece que é tudo filho de Satanás, vai para sua casa para pedir você de vir para a igreja. Não deixa a Dindinha em casa e vem para a igreja. Não é assim que funciona, pastor? Que Dindinha que nada, irmão. Traz. A minha mãe foi me visitar lá em São Paulo. Ela não era crente. Minha mãe já falecida desde 2011. Eu creio que ela partiu dali, naquele momento que ela partiu, a gente fez uma oração por ela. E eu creio que ela aceitou Jesus. Mas ela foi me visitar em São Paulo. Eu ia para a igreja. Eu falei, mãe, vou para a igreja. Vamos comigo? Ela falou, vou não. Você vai me deixar sozinha? Eu falei, não, a senhora nunca está sozinha. Porque minha casa está sempre cheia de anjo. Então a senhora não está sozinha não. A minha mãe, ela ficou brava, mas foi com uma tromba desse tamanho comigo para a igreja. E nesse dia o pastor falou um monte sobre idolatria. Eu falei, Jesus, toma conta. Eu nem olhava para minha mãe, só olhava para o pastor. Eu só ouvia, eu só sentia a respiração dela. Falei, não está sozinha. Eu acabei perguntando para ela assim, pastor, gostou da palavra, mãe? Não. Falei, pois eu amei, porque se a senhora reclamou assim, porque foi... Mas a minha mãe era uma mulher muito abençoada por Deus, uma voz linda. Minha mãe é fundadora de coral. Eu, quando vejo as irmãs cantando aqui, eu lembro do coral que a minha mãe fundou. Então eu me emociono por causa disso. Eu vou lá atrás. Vamos voltar aqui. Já vou caminhar para o encerramento, faltam 15 para as 9. Glória a Deus. Amanhã é feriado aqui, né, pastor? Amanhã é feriado aqui em Sete Lagoas? Não é não? Glória a Deus, vamos lá. Irmãos, interessante que eu já vou caminhar para o encerramento meu. Já estou chegando aqui. Então, a Arca da Aliança, ela fez com que
Dagon, a estátua de Dagon, ela se curvasse diante do Senhor. E o que acontece com o povo? Deus então visita os filisteus de tumores, ou não? De tumores. Eles tiveram que começar a ter problemas de saúde. Por quê? Porque zombaram de Deus. Não tem ninguém que zomba de Deus, irmão, e sai impune, não. Ninguém. Pode procurar na Bíblia. O que aconteceu com Saul? Saul brincou com Deus, porque Deus mandou Saul matar todos os amalequitas, matar todo mundo. Falou: mulher, homem, mulher, criança que mama de peito, acaba com a raça, porque este povo impediu o meu povo de passar pela terra deles quando os mesmos saíram do Egito. E eu disse que mataria, eu disse que limparia, eu disse que tiraria, exterminaria a memória dos amalequitas da terra. Saul, você vai fazer isso. Saul foi lá e fez o que, irmão? Foi lá, trouxe o melhor dos despojos e trouxe o rei Agag. E aí quando Samuel vai até a casa de Saul, porque Deus mandou, ele recebe Samuel e fala assim: Deus nos deu vitória, eu fiz o que Deus mandou. Aí Samuel: opa, que barulho é esse que eu estou vendo no quintal de sua casa? Aí eu trouxe o melhor dos despojos para sacrificar ao Senhor. O que Deus mandou? Deus falou para sacrificar alguma coisa? Ei, sacrifício de tolo não agrada o coração de Deus. Deus não quer sacrifício, não. A Bíblia diz isso. Obediência quero e não sacrifício. Obediência. O que Deus quer que eu faça? Deus quer que eu o obedeça. Não é sacrifício que vai me trazer vitória. Não, nós vamos fazer uma campanha aqui poderosa, a campanha da prosperidade. Você vai dar o que você não tem para Deus, e quem está falando para você dar, não dá nada. É assim que funciona, pode ver. Normalmente não é assim, não é? Deu o seu Isaac, porque Abraão deu o seu Isaac, dê também o seu Isaac, se for necessário, tira empréstimo. Tira empréstimo, aqui tira empréstimo, o quê? Eu estou falando isso aqui na luz do Espírito Santo, irmão, porque Deus, a Bíblia fala, presta atenção, Deuteronômio 28, eu estou acostumado com Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Deus fala assim para Moisés, Moisés fala com o povo: Deus mandou falar para vocês uma coisa: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e observar todos os seus mandamentos que hoje vos ordeno, então todas essas bênçãos te alcançarão. E se vocês forem obedientes à voz do Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te exaltará de todas as nações. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito será no campo, bendito serás na cidade. Ou seja, onde você colocar as mãos e você for, Deus vai te honrar. Mas é necessário que a gente obedeça a palavra. Esse povo aqui estava desobediente, começou então ali a adorar outros deuses. Por isso que aqui em Ebenezer, como diz a Bíblia, eles tiveram uma derrota. Presta atenção, vai entendendo o mistério, irmão. O que nós empreendemos uma coisa interessante? No lugar da derrota, Deus te dá o quê? No lugar da desonra? No lugar da desonra? O que significa Efraim? Deus me deu uma grande bênção no lugar da minha aflição. Que Manassés Deus me apagou o meu passado de dor, sim ou não? Mas Efraim, quem falou isso? José. O nome do meu filho será chamado Efraim. Por quê? Porque Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. No lugar onde você é humilhado, é lá que Deus vai te honrar. Como diz um pastor amigo em São Paulo: tem alguém comigo aqui? Amém? No lugar onde você foi desonrado pelas pessoas, Deus vai te honrar, para o nome dele ser glorificado. Oh, aleluia! Vamos lá, irmão, estamos terminando. Jesus amado, eu tenho uma viagem para ir. Você mora aqui pertinho mesmo? Glória a Deus. Vou pular aqui para o capítulo 6 e 7 para nós arruma, pastor. O pastor falou: vai me colocar no hotel Sheraton aqui, viu, irmão? Estou brincando, pastor. Presta atenção, querido. Esse povo então, eles se arrependem. Eu vou pular para o capítulo 7 aqui para a gente terminar. Diz a palavra de Deus: então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, ao outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Samuel então exorta o povo. O que Samuel faz? Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Ou seja, eles ficaram com tanto temor do que aconteceu,
né, eles ficaram com tanto temor com relação a quando eles levam a arca, eles vão lá buscar a arca de Deus, e levam para Bet-Semes, e a palavra de Deus é muito clara. Eles ficaram com tanto receio com relação a isso, que durante 20 anos, pastor, a arca ficou longe do povo. Como é que pode ficar tantos anos longe da presença de Deus assim? Mas aí Samuel convoca o povo ao arrependimento. E aí é onde entra aqui o que eu quero falar para a gente finalizar. Falou Samuel a toda a casa de Israel, capítulo 7, versículo 3, dizendo: se é de todo o coração, que voltais ao Senhor. Olha aí, houve arrependimento. Está vendo? Houve arrependimento. E porque houve arrependimento, Deus começa a mudar a história. A Bíblia diz assim: os que encobrem as suas transgressões, pecados, jamais prosperará. Mas os que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Está vendo? A Bíblia diz, eu li hoje pela manhã na igreja, Eclesiastes capítulo 12, versículo 3, se não me engano, está escrito assim: de tudo que você tem ouvido, a suma ou seja, a conclusão o resumo o final suma é isso. De tudo que você tem ouvido, a conclusão teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo crente. Amém? Eu faço pegadinha, mas vestibular, irmão. Não é de todo crente, não. Isto é o dever de todo homem. Está vendo? Teme ao Senhor. Uma pessoa que teme a Deus vai para o carnaval, pastor? Aqui em Sete Lagoas não tem carnaval, tem, pastor? Não sabia não, né? Aqui não tem não, tem desfile? Mas as casas noturnas aí ficam na... Então vocês são uma cidade abençoada demais. A única cidade de Minas Gerais que não tem carnaval. Glória a Deus por isso, né? Mas lá em BH não, as ruas lotadas. Eu ia para o programa, pastor, coisa que eu gasto 25 minutos. Eu fiquei com raiva, porque todo lugar que eu entrava era uma loucura. Eu já cheguei no programa brigando com todo mundo. A Bebel, a Lourinha, ela me perguntou assim: tá nervoso, Ronaldo? Eu falei: tô. Por quê? Porque eu não aguento mais essa cidade. Um absurdo fechar as ruas para o povo dançar. Pelo amor de Deus. E cheguei bravo, né? Cheguei lá, mas no aço assim, sabe? Porque é um absurdo, eu acho um absurdo isso, né? Parar a cidade por causa disso. Mas enfim, isso não é problema meu. Isso é problema do prefeito, ele que se vira lá. Então presta atenção, querido. Quando nós olhamos para o texto da palavra de Deus, eu olho assim: quem teme a Deus, não faz coisas que desagradam o coração de Deus. O que é temer a Deus? É ter medo? Não, temer a Deus o que é? É respeitar a Deus, é reverenciar a Deus, é aceitar a sua palavra. É isso que é temer a Deus. Por exemplo, se Deus falar assim: ó, não minta, eu não vou. Aqui não, mas lá em Belo Horizonte está cheio de gente mentirosa. Aqui em Sete Lagoas não, graças a Deus. Aqui em Sete Lagoas ninguém mente, mas lá em BH, Jesus, é difícil. Presta atenção, quer ver uma mentirinha? Mãe, fulano tal quer falar com você no telefone. Fala que eu não estou. Lá em BH está cheio de gente assim. Ou então quando você para no sinal de trânsito, o rapaz vem pedir para você uma ajuda. Tem não. Você está com dinheiro, com um bolso com R$2, com 50 centavos, com R$1. Quando você fala não tem, você profetizou derrota na sua vida. É melhor falar assim: não quero te dar. Eu não vou te dar. Quando você fala não tem, você atrai escassez para a sua vida. Por quê, irmão? Porque há poder nas nossas palavras. Quando nós começamos o culto na nossa missão hoje, pastor, quando a gente começou no bairro chamado Ouro Preto, que é o bairro que eu moro, ali é tudo pertinho. E eu lembro que tinha 2 colunas, não é isso, pastora? 2 colunas no meio. A igreja era pequenininha, 100 metros quadrados quando a gente começou. Então tinha 2 colunas e eu ficava assim, conversando com os irmãos do lado de cá, e eu vim para cá, ficava conversando com os irmãos do lado de cá, e um dia eu falei assim: eu profetizo que vocês vão sair da minha frente. Aí você fala assim: pastor, o senhor é louco? De vez em quando você dá um monte de doido. E aí nós fomos para um templo de 400 metros quadrados, bem maior do que esse aqui, bem mais largo do que esse aqui, 400 metros quadrados. Só na lateral são 25 metros, 25 não, 15 metros por 25, então 400 metros quadrados. Aí para onde as colunas foram? Para o lado. E hoje eu prego, não tem coluna nenhuma no meio. Amém? Porque há poder na sua palavra, irmão. Por que, pastor?
as colunas chegaram para o lado? Não, a gente mudou de templo. Aí nós temos lá 4 colunas que eu coloquei ali, estilo romano. A igreja é linda, o dia que você for lá você vai conhecer. É uma benção. Então, há poder na sua palavra. O inimigo está falando que você é derrotado, você vai falar para ele, não, a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor. Quando o inimigo falar para você, você não pode, você fala assim, eu posso tudo naquele que me fortalece. Você pode começar a profetizar. Por isso que eu devo conhecer a palavra, porque quando eu conheço a palavra de Deus, ele vem com os ataques, eu vou contra-atacá-lo através da palavra. De que maneira que Jesus Cristo venceu Satanás? Através da palavra. É por isso que eu preciso conhecer. É por isso que Oséias escreveu no capítulo 4, no capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos. E esse povo aqui, eles entenderam qual foi o mistério, eles se arrependeram, porque Samuel falou isso para eles. Olha só, falou Samuel a toda casa de Israel, dizendo, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos. Está vendo a causa? Está vendo a causa? É o que eles idolatravam. Tem gente que, pastor, lá em casa não tem imagem nenhuma. Muitas vezes tem lá, né, aquela idolatria com o galão da massa. Não é? Às vezes é com um cabuloso. Tem gente que quando o Cruzeiro foi para a segunda divisão, o Gão falou isso, o Cruzeiro não está na segunda divisão na Série B, o Cruzeiro está na A2. Falei, vai continuar na Série B, porque a soberba precede a ruína. 3 anos, até que ele entendeu que estava na Série B. Porque, irmão, a soberba precede a ruína. E eles falavam para mim assim, o Cruzeiro pode ir para a 10ª divisão, mas eu sou Cruzeiro até morrer. Se tivesse essa garra para servir Jesus, hein? Se tivesse essa alegria para servir o Senhor, não é? Eu vou profetizar que o Democrata Jacaré vai voltar para a Série A do Campeonato Mineiro. Estou achando que não tem torcedor democrata, olha. Meu Deus do céu. E se eu vier para cá como técnico, vocês vão torcer? Também não, né? Puxa vida. Porque eu sou treinador, pastor. Eu sou treinador credenciado pela CBF. Fala com o João Carlos, se quiser ser campeão, só chama um cara lá em BH. Pelo menos uma coisa eu faço, orar muito. Eita glória. Amém, irmãos? Sem mais delongas, a palavra de Deus, ela fala para nós que quando eles de fato se arrependeram, Deus mudou a história. E quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados, daquilo de errado que ele está fazendo, Deus muda a história. Quer ver aqui? Diz a Bíblia. Então disseram, vou ler o versículo 7. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel tiveram medo dos filisteus, e eles não pedem a Samuel para clamar por eles. Irmão, vocês têm pastores aqui. Se porventura alguma coisa na vida de vocês não está dando certo ou a coisa está complicada, pede o pastor para clamar por vocês. Porque o pastor está aqui, a Bíblia fala que ele vela sobre as almas dos homens, dos irmãos, amém? A Bíblia diz isso, você tem que honrar o seu pastor, porque eles velam sobre a alma de vocês para apresentá-la diante do Senhor. Essa é a vida do pastor, e a gente ora. E lá na missão, graças a Deus, o que a gente tem buscado ali, a Cíntia, nossa irmã aqui, o médico, isso uns 2 anos atrás, Cíntia, foi isso? 2 ou 3 anos? 2021, então estou falando de quase 3 anos atrás. A Cíntia, pastor, esteve no hospital entre a vida e a morte. Ela estava com Covid. O médico mandou ela para casa só para morrer. Ou não foi? Vai para casa, que não tem nada a fazer mais aqui no hospital. Eu falei, não vai morrer não, vai não. Vai não, é uma mulher de Deus, abençoada, reteté de Jeová, fogo puro, não vai morrer não. Porque vai morrer o vírus, não querem saber não. E nós não vamos nem enterrar o miserável. Começamos a orar, clamamos, está aí a Cíntia bonita para a alegria do Dudu, amém? Para a alegria do seu marido, está aí firme e forte, Deus é fiel, quando a gente se prostra, irmão, não tem demônio que fica de pé quando a igreja fica de joelhos, aleluia. O povo então simplesmente buscou a Deus, sacrificou ao Senhor, clamou ao Senhor, pediu para o profeta clamar, o povo oferecia holocaustos a Deus, e Deus então troveja sobre aquele povo, e simplesmente extermina os filisteus. E aí o que acontece, irmão? Aí onde entra o versículo, nós vamos encerrar agora, pode ficar de pé. 1 Samuel 7,12. Samuel então, ele erige uma pedra. Olha que interessante. Ele toma uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou o quê?
Ebenezer, porque disse: até aqui me tem ajudado o Senhor. Ou seja, Deus entrou na guerra em favor do povo, mas precisou haver arrependimento. Para que Deus possa guerrear a minha guerra, a sua guerra, é necessário que eu me arrependa dos meus erros. Deus, Ele fez isso com muitos outros. Eu vou falar aqui para vocês só para a gente orar, porque eu falei hoje de manhã também na missão, e foi muito interessante. Com quantas pessoas que Deus se levantou para abençoar. Olha só, que coisa linda. Glória a Deus. Olha aqui. 1 Samuel 18 diz a Bíblia que Deus ajudou, Ebenezer para Davi, ajudou Davi quando mesmo era perseguido por Saul. Daniel capítulo 3, ele ajudou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, não tirou os 3 da fornalha, dentro da fornalha Deus esteve com o povo lá. Ele ajudou Daniel capítulo 6, ele ajudou Daniel na cova dos leões. Isaías 41:10 diz: eu te esforço e te ajudo e te sustento com as minhas mãos. Isaías 41:13 diz: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela minha mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. E para concluir, Deus falou para Josué no capítulo 1 versículo 9, na parte B: eu sou contigo por onde quer que você ande. Josué capítulo 1 versículo 5, Deus fala para Josué assim: como fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei e não te desampararei. E para finalizar mesmo agora capítulo 28 versículo 20, segunda parte do livro de Mateus 28, 20, Jesus ele fala assim: e eis que estou convosco. Por que Jesus falou isso para os discípulos? Porque ele disse assim: ide por todo mundo, pregai entre as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou. Ele não disse estarei ou estive, verbo está no presente do indicativo, na primeira pessoa do singular. Estou convosco todos os dias. Irmão, irmã, Deus é contigo hoje, Ele será contigo amanhã, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo. Ele será com você em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e tantos anos que você viver nessa terra, o Senhor é com você. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Eu queria, posso, pastor, orar? Posso. Eu vou ser rápido aqui, o pastor me chamar de novo aqui na igreja. Eu queria orar pela sua vida. Pode ser que alguém entrou aqui nessa noite e ainda não entregou sua vida para Jesus. Eu entreguei minha vida para Jesus há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás. Amém? Vou completar 31 anos agora de vida. 31. É, pastor? É porque eu nasci de novo, né? Nasci de novo. Então são 31 anos, porque eu me converti no dia 1º de março de 1993. Então eu completo 31 anos de vida com Jesus. Nunca me arrependi. O diabo sempre colocou aqueles manjares do inferno. Uma outra hora eu venho aqui para contar meu testemunho, não hoje. Eu vou deixar essa lacuna aberta aí. Mas muitas coisas o inimigo colocou no meu caminho. Eu sempre disse não, porque eu tinha convicção. Eu sei de onde eu fui tirado. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu não sou como porca que volta ao lamaçal, não. Eu quero o maná de Deus. Sempre na minha vida. É por isso que nós somos pastores. Deus me deu uma esposa abençoada. Quer uma receita aqui? Quem é solteiro aqui? Levanta a mão. Solteiro, solteirinho, da Silva. Não fica tímido não, levanta a mão para todo mundo ver, irmão. Pode ser que nesse levantar de mão aí, alguém vê, mistério, hein? Amém? Então vamos lá, pode baixar a mão. Olha só, eu quando orava por uma pessoa, pastor, porque eu namorei uma jovem, 9 meses não deu certo, eu falei, não vou namorar mais ninguém. Eu era jogador de São Paulo. Eu falei, não vou namorar mais ninguém. Eu vou namorar aquela com quem eu vou casar. E comecei a orar, Deus de poder, de glória, eu assembleano, irmão. A oração de assembleano, sabe como é que é, né? Deus de poder e glória, nesta noite eu oro ao Senhor. Aí fui fora. E fui orando, buscando de Deus. Eu estava no Japão, lá numa cidade chamada Gifu, no interior do Japão. E aí eu comecei a orar, pedindo a Deus para que quando eu chegasse no Brasil,
eu pudesse conhecer a pessoa com quem eu fosse casar. Eu falei, Deus, olha, eu vou pedir umas coisas para o Senhor aí. Sinais fazem parte da Bíblia, viu, irmão? Pode pedir sinal, não tem problema não. Eu falei, Senhor, eu quero uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu quero uma mulher abençoada. Eu quero uma mulher cheia do fogo. Fogo santo. Eu quero uma mulher, Senhor, que te ame e que olhe para mim e que não me ame como um jogador de futebol, mas que me ame como um homem de Deus. Amém? Eu não pedi para Deus, eu quero uma menina com corpo de violão ou de violino, do jeito do estereótipo do mundo hoje. Eu quero uma pessoa linda, de olhos azuis, cabelo, nada. Porque Deus sabe o que nós precisamos. Amém? Porque às vezes no diabo ele vai mandar o que a gente está pedindo também. Só que você tem que ter discernimento. Né? E um belo dia eu cheguei no dia 19 de março, no dia 17 de março, 19 de março, eu fui para a igreja, conheci a Raquel. O Senhor nos apresentou. Uma semana passou e aí simplesmente nós começamos a namorar e 7 meses depois casamos. Estamos juntos aí desde 1995. São 28 anos de vida conjugal. Ela é pastora, filha de pastor. Meu sogro já está na glória. Estava doidinho para poder atravessar o mar de vidro, porque ele falava isso: se eu tenho um mar de vidro, eu vou passar lá. Deve estar lá passando. Então meu sogro está lá. É uma bênção, um homem de Deus, muito abençoado, Igreja Batista lá em Santos. E a pastora Raquel, serva do Senhor, e por onde a gente passa, Deus tem usado a nossa vida. E nós temos 2 filhas que são levitas também. Por incrível que pareça, as irmãs cantaram 2 músicas aqui, que quando as irmãs começaram a cantar uma música, eu falei, vou cantar outra, ela cantou de novo. Então eu falei, não vou cantar mais nada, porque o Espírito de Deus está aqui. Pode ser que você que está aqui nessa noite não entregou sua vida para Jesus ainda, ou pode ser que você decepcionou com alguma situação, não é, pastor? Decepcionou com o pastor, com a obreira, aí você acabou parando na fé, mas hoje Deus quer renovar essa aliança com ele. Se você está aqui nessa noite e queira entregar sua vida para Jesus, começar uma nova vida com Jesus, ou você quer voltar para os caminhos do Senhor, se porventura você parou, essa é a oportunidade. O povo de Israel só teve vitória quando houve arrependimento. E nessa noite Deus quer te fazer isso. Tem alguém aqui nessa noite que queria fazer isso? Se tiver, levante suas mãos, eu vou orar por você. Tem alguém aqui, irmão? Amém? Tem alguém aqui? O pastor, eu quero. Eu vou te falar, seu coração está disparado, sua perna está tremendo, é Deus falando contigo. Já dei aqui o sintoma. Se tiver assim, pode vir aqui na frente. Tem alguém aqui? Não? Todo mundo aqui está rompendo em fé? Posso ouvir um amém? Se a trombeta tocar, a gente encontra lá em cima? Amém. Então que Deus abençoe a igreja. Parabéns ao nosso grupo de louvor, que venha mais 25 anos, e se Deus quiser, eu vou estar aqui pregando com 82 anos. Deus abençoe a todos, pastor, obrigado pela oportunidade. Deus abençoe, pastor. Aleluia, glória a Deus, amém. Podem sentar, em nome do Senhor. Esqueci de avisar o pastor, nós estamos praticamente em família, né? Amém? Que Deus assim nos abençoe. Você foi